Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Você está com suspeita de doença respiratória? Está com febre, muita tosse? Sente dificuldade para respirar? Antes de mais nada, evite a automedicação e procure ajuda médica. Tomar remédio sem prescrição médica pode mascarar alguns sintomas e atrasar um diagnóstico correto. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo. Olá, muito boa noite para você que já está na sintonia da Rádio 3L. Obrigado pela sua audiência. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro de 2020, é dia também de Direito em Foco. Hoje estamos recebendo via videoconferência o Dr. Rodrigo Fernandes para falar sobre oportunidades disfarçadas no passivo trabalhista. Hoje, o bate-papo será com a nossa querida doutora Isabela Gonçalves. Antes da gente começar o programa, vamos para um breve recadinho, como sempre, como já é de costume, do Pedal Gel. Lembrando que você pode interagir com a gente através do WhatsApp 994887601. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, agora sim, voltamos em definitivo. Agora são 6h09. Falamos ao vivo da cidade de Ibirité. Já estamos ao vivo pelo Facebook 3VL, pelo YouTube, canal 3VL e também pelo Instagram, @3VL Web Rádio. Para você que está ouvindo a gente, estamos ao vivo pelo aplicativo, pelo site radio3vl.com e também pela frequência 87.5 FM. E para apresentar o nosso convidado de hoje, grande doutor Rodrigo Fernandes, mais uma vez participando aqui com a gente. Muito boa noite, doutora Isabela Gonçalves. Boa noite, Thales. Boa noite, doutor Rodrigo Fernandes. Boa noite a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos internautas que estão aqui sempre nos acompanhando, né, e participando do nosso programa. Primeiramente, quero agradecer a sua presença novamente aqui conosco. Muito obrigada, viu, doutor Rodrigo Fernandes. O senhor tem uma atuação, né, uma vasta atuação aí na área trabalhista, né? E sim, principalmente no que tange às negociações, né, empresariais, né, entre empregadores e colaboradores, certo? E o tema de hoje, né, o senhor vai falar sobre oportunidades disfarçadas no passivo trabalhista. Olha, achei interessante com esse tema, porque me chamou a atenção, oportunidades disfarçadas no passivo trabalhista. O nosso público ele é constituído de pessoas que têm formação jurídica, bem como por pessoas que são leigas, né? Então, às vezes eu vou ter que fazer algumas interrupções para que todos possam ter acesso ao conhecimento, né?
Pois bem, o passivo trabalhista, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Passivo trabalhista, pessoal, é aquilo que a empresa, vamos colocar a empresa, né? A nossa sociedade empresária. A empresa, né, na linguagem popular, é aquilo que ela deve, né? Ela está devendo, não é isso? Então, é a dívida, né? E então eu queria que o senhor falasse, assim, por que o senhor escolheu esse tema, assim, oportunidades disfarçadas? Primeiramente, boa noite. Obrigado novamente aí pelo convite. É uma satisfação aqui participar com vocês. Esse programa ele traz esclarecimento para a população e para as pessoas que têm um pouquinho de interesse de entender como é que funciona esse mundo jurídico nosso aqui. Eu vou tentar falar de uma maneira bem mais tranquila para haver o entendimento tanto da parte do empresário quanto da parte do empregado também, para a gente seguir aqui no bate-papo tranquilo, com o entendimento de todo mundo. Na verdade, esse título é de uma apresentação que eu já fiz. A doutora conhece lá o BNI, a gente tem que fazer as apresentações, né? Então, aí a gente tem que, de vez em quando, dar uma consultada. E eu fiz isso por causa de um livro que eu li, eu até trouxe o livro aqui, o livro chama Oportunidades Disfarçadas. E o livro conta a história de várias empresas que, através de dificuldades, de reclamações de clientes, elas enxergaram uma oportunidade de melhorar o seu processo, melhorar as suas atividades e, com isso, melhorar o lucro, crescer, entendeu? Aqui conta a história, por exemplo, da TAM, conta a história da Localiza, conta a história de várias empresas de sucesso no Brasil e no mundo, entendeu? Da Toyota, por exemplo. A Toyota, a primeira pergunta quando alguém chega para eles e fala assim, temos um problema. Aí os diretores já têm por hábito falar que bom que a gente tem um problema. Isso significa que a gente vai melhorar o nosso processo. Desculpa, eu tô rindo porque eu tenho tanto problema. Então é bom, né? Porque eu acho que eu sou moça dos problemas. O pessoal da Toyota fala assim, que bom, isso é uma oportunidade para a gente melhorar o nosso processo. E aí, com isso, entendendo a minha atuação na Justiça do Trabalho, eu falei assim, esse livro tem um pouco a ver com aquilo que eu faço. Porque a Justiça do Trabalho, quando você fala para o empresário, ele fica doido, né? Quando você fala assim, dívida trabalhista, chegou uma ação trabalhista, dependendo, tem empresário aí que fica doido, perde um pouco de cabelo que já tem, né? Porque a atividade empresária gasta muita energia, você tem que focar ali no seu dia a dia, no seu negócio ali, e acaba que vem uma ação trabalhista que é um mundo totalmente diferente do dele, e ele fica ali meio sem entender o que ele tem que fazer. E quando a gente fala de grandes empresas, grandes corporações, o ideal, ela sempre vai lá e contrata um grande escritório e fica ali administrando aquele passivo. E quando a gente fala de do empresário pequeno, ele contrata um advogado e resolve aquela demanda ali de uma maneira que o advogado falar para ele que tem que resolver, e aí ele vai e segue a vida dele. Só que assim, eu comecei a entender que existiam oportunidades realmente na Justiça do Trabalho, que a maioria assim, dos colegas que atuam, eles atuam de uma maneira diferente. Os colegas, eles preferem ali ter um contrato de honorário ali mensal ali e fica recebendo da empresa e ali fica administrando o passivo trabalhista da empresa, aquele débito, aquelas ações e tal. E eu, na verdade, eu sempre prezei pela celeridade. Eu quero resolver o processo da melhor maneira, da maneira mais rápida possível. Então, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi um plano de ação. Esse plano de ação consiste em fazer uma análise de todo o passivo da empresa, de tudo aquilo que a empresa possui de dívida trabalhista, e a partir daquela análise do todo, eu vou lá e elaboro uma estratégia para resolver tudo de uma vez só, entendeu? Eu já só de interromper, é interessante, é como se fosse, nós temos o planejamento tributário, né? Sim. E o senhor apresenta o planejamento, vamos dizer assim, o planejamento trabalhista, seria isso?
Exatamente, exatamente. Eu chego para a empresa e ofereço para ela uma estratégia para como ela vai lidar ali com aquele passivo ali que ela tem, entendeu? Uhum. E às vezes o passivo ainda nem existe. Eu vou te contar um caso que aconteceu agora na pandemia, durante o curso da pandemia, que eu recebi um contato de uma empresa que ia fazer demissões em massa de vários funcionários ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Muita gente vai lá e fala assim, vou fazer o acerto e tá tranquilo, eu mando todo mundo embora e tá tranquilo. E não tá tranquilo, porque o empresário ele pode responder um processo trabalhista por ainda mais 2 anos para frente. Aquela demissão que ele fez ali não quer dizer que ele não vai ter um passivo trabalhista futuro, entendeu? Então, o que eu fiz durante essa pandemia numa negociação? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar todos os contratos de trabalho na Justiça do Trabalho. Por quê? Ali vai encerrar, você não vai ter mais esse problema de que daqui 2 anos vai vir uma ação trabalhista para você e você vai resolver todo o seu passivo, você não vai ter mais passivo trabalhista e, eventualmente, qualquer ação, ela não vai poder ser mais discutida. Por quê? Eu prezo para fazer um acordo com o extinto contrato de trabalho, que é o quê? Ali você não vai mais discutir, você discute tudo aquilo ali naquele momento. E essa oportunidade que eu falo disfarçada ali, é porque quando a gente consegue fazer esse tipo de negociação com várias pessoas ao mesmo tempo, a gente tende a ter outras oportunidades, entendeu? Por exemplo, esse acordo que eu fiz com um sindicato. Inclusive, mandar um abraço aqui para a doutora Anitta, que conduziu de uma maneira assim, muito tranquila a nossa negociação com os funcionários, porque acaba que o funcionário ele fica se sentindo meio desguarnecido ali na hora de fazer um acordo, porque ele entende, a empresa, querendo ou não, existe essa relação de hipossuficiência, né, doutora? Que a empresa ela tem uma condição maior, mas quando você coloca um outro advogado, que é do sindicato, você vai lá e equipara essa força. E aí o funcionário ele entende que ele está sendo representado ali e que também o sindicato está... E geralmente a gente faz uma negociação que é briga para lá, briga para cá, briga no bom sentido. O sindicato fala, eu tenho direito a isso. Eu falo, não, mas a gente não tem condição de pagar isso, a gente vai pagar isso. E fica uma negociação, só que no final eu acabei resolvendo, junto com a doutora, da melhor maneira possível. Foi muito bom esse acordo. E essa foi uma oportunidade que eu te falei, justamente nessa situação que ainda nem existia o passivo, que era no caso de uma demissão em massa. Doutora, eu vou só interrompê-la um minutinho, porque tem a participação especial aqui de Marcelo Santos. A Mucuta, ele está mandando um abraço aí para o senhor. Arraial da Ajuda, Bahia. Sou nascido em Pedro Leopoldo, mas moro em Arraial da Ajuda. Tá parabenizando aí. E temos também a participação da Débora Ogolini. A Débora Ogolini, ela sempre está aí nos programas. Muito obrigada pela sua participação, viu, Débora? Ficamos muito felizes com isso, contentes. Obrigado. Doutora. Mas, só que... Pode falar. Só aproveitando aqui também, participações no YouTube, abraçando a Cristina Machado, tá falando olá, boa noite a todos. E a Kelly Castro também falou aqui, Rodrigão, OSS. Eu esqueci como que fala essa pronúncia, né? Mas os Rodrigão, e colocou aqui um leãozinho, mais um coração. Tá aí a participação no YouTube da galera também. Doutor Rodrigo, eu não vou entrar muito nessas questões, não, porque o senhor já sabe qual que é meu posicionamento, né? Senão eu vou acabar sendo polêmica, e eu não posso entrar em questões polêmicas, porque eu tenho uma visão bem diferenciada. Na verdade, assim, eu entendo o lado dos empregados, né? Na verdade, eu já tive dos dois lados, né? Então, eu vim da família vamos dizer que na época falavam comerciantes, né? O meu avô, ele veio para o interior, ele era do interior e ele veio assim do nada, sem família, sem ninguém, com filho e assim,
começou a vida do zero, entende? Só que ele teve muito problema justamente por não ser bem representado, né? E também, assim, às vezes, né, por não acreditar, tem questão cultural, né? Só que às vezes eu acho um pouco injusto com o empregador, no sentido de que as pessoas sempre acham que o empregador é a parte que sai sempre beneficiada. Eu acho que existe um equívoco muito grande nesse aspecto aí, porque o risco da atividade para o empregador é muito maior, entende? Muito embora existam direitos. Parece que tivemos um breve probleminha. O risco para a pessoa que quer empreender, né, que são aí os tributos, sejam eles, né, todas as esferas municipais, estaduais e federais, e caso assim não façam as sanções, elas são, assim, terríveis. Doutora Isabela, está ouvindo a gente? Então, por isso, essa questão sempre o empregador, ele está numa posição privilegiada, né? E muitas vezes, assim, eu fico chateada, às vezes, porque os empregadores, eles contribuem para o sistema, né? Então, eles propiciam ali, geram emprego, geram renda, e muitas vezes eles não são bem vistos, né? Eles assim, às vezes existem determinados órgãos ou repartições que não veem os empregadores com bons olhos. Então, na verdade, assim, isso me deixa um pouco chateada com o sistema, certo? Então, eu acho que não existe essa rivalidade, não deveria existir, igual eu tinha deixado no programa anterior, entre empregador, né, e o colaborador. Na verdade, deveria ter, sim, sempre uma participação em equipe, uma questão harmônica, né? Eu sempre falo que o ambiente de trabalho ele deve ser o melhor possível, porque, querendo ou não, ali você vai participar a maior parte do tempo, você vai estar ali naquele local de trabalho. E se você estiver num lugar que não é legal, que o ambiente é pesado, é carregado, se você tiver um gestor aí que não sabe lidar bem com o ser humano, né? Obviamente que as coisas não irão fluir de forma natural. Mas eu compreendo, né? Então, na verdade, tanto o empregador quanto o colaborador só estão cumprindo as determinações previstas na lei, né? O seu papel ali é nada mais atuar como mediador, né? Na verdade, eu estou para o lado do empregador, né? Eu sempre entendo esse lado que você está falando, e só que é igual você falou, é um sistema que já está ali rodando e a gente tem que entender como é que esse sistema funciona. E de um tempo para cá, realmente, houve uma mudança também, que antigamente os juízes fechavam o olho e davam tudo que o empregado pedia, e hoje já não está mais assim, já existe realmente um cuidado maior com os pedidos que são feitos, um cuidado maior com a análise daquilo que está sendo provado dentro do processo. Então, assim, existe esse cuidado hoje. Mas esse sistema, igual você falou, realmente é um sistema que a gente olha, ele acaba sendo injusto realmente por parte do empregador, porque você, igual eu falei também na outra entrevista que a gente teve, naquele outro bate-papo, que o pessoal costuma colocar só dois polos, né? O empregado e o empregador. Só que, na verdade, existem três, que é o empregado, o empregador e o governo. O governo está aqui em cima. Então, só que eles colocam os dois aqui embaixo para brigar e o governo fica só olhando e recebendo o imposto dele lá. Então, assim, eu acho que o governo podia fazer coisas melhores para ambas as partes, entendeu? Fazer reformas que sejam benéficas para ambas as partes, né? Exatamente, essa é a minha visão. Eu acho que as reformas, elas não podem, por exemplo, igual a última reforma trabalhista, ela foi boa para o empregador, mas não pode também ter uma relação só boa para o empregador ou só boa para o empregado, entendeu? Tem que ser uma coisa boa para os dois, para que seja viável aí a atividade, para a gente não acontecer o que acontece sempre aí de empresas recorde de um ano,
que é o máximo que uma empresa quebra. Isso não pode acontecer. Em um ano, a empresa tem que estar começando a ali ter um retorno, entendeu? E hoje a gente tem... Agora, pelo que eu estou vendo aí o senhor acaba dando até uma certa consultoria para os empregadores, no sentido, por exemplo, olha, todo mês você tem que reservar X mil reais, por exemplo, para cada colaborador, já se precavendo em eventual ação trabalhista. Seria nesse sentido? Não necessariamente. Isso é uma das coisas que eu acho que é muito bom, pode acontecer, mas é muito difícil um empregador separar um dinheiro assim, esse dinheiro aqui vai ser para eventual passivo trabalhista. Não. O que geralmente eu faço é o quê? Por isso que eu te falo que às vezes eu presto serviço também geralmente para empresas maiores. As empresas, elas têm, vamos colocar assim, uma empresa grande, geralmente ela tem lá um número de ação trabalhista, tipo 100 já ajuizadas já. Você tira a certidão dela, tá lá 100 ações trabalhistas já ajuizadas. E o que essa empresa faz? Geralmente ela já tem ali um sistema jurídico rodando. Esse sistema jurídico vai administrar essas 100 ações trabalhistas ali. E o que eu ofereço para essa empresa? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas 100 ações trabalhistas, vamos fazer um mapa do que está acontecendo com essas ações, e aí eu pego, faço uma análise, vejo o que está em fase de execução, o que está em fase de conhecimento, e aí eu traço esse mapa para essa empresa e falo assim, dessas 100 ações, tanto está em fase de execução, tanto está em fase de conhecimento, e nós temos uma projeção aqui do seu passivo trabalhista de mais ou menos X reais. Por quê? Quando você consegue enxergar o tamanho daquilo que você está tratando, você consegue, no caso ali, enxergar o que você vai ter que fazer para resolver esse tamanho desse problema. E aí, parte para os benefícios que eu até mandei para vocês aí, que eu falo que quando a gente implementa ali esse passivo trabalhista, esse plano de ação no passivo trabalhista, um dos benefícios, uma das oportunidades disfarçadas que estão ali nesse plano de ação é justamente o equacionamento da dívida. Que vamos supor, você vira e fala assim, eu tenho 100 processos trabalhistas que está me gerando ali um passivo de 100 mil reais, entendeu? Eu estou chutando aqui o valor aleatório. 100 mil reais, vamos colocar 1 milhão de reais. Tem 1 milhão de reais ali de dívida. Aí, o que acontece? Beleza, eu tenho 1 milhão de reais. O que eu faço com 1 milhão de reais? Aí eu consigo pagar quanto por mês? Eu consigo pagar 50 mil. Então, vamos dividir isso aí para chegar nesses 50 mil que você consegue pagar. E aí, a gente elabora outras estratégias. E aí, uma delas que eu coloquei aí, que a gente pode fazer numa empresa, seriam transações comerciais de interesse da empresa. Às vezes a empresa tem interesse de vender um terreno, às vezes a empresa tem interesse de fazer uma aquisição de algum bem. Isso, na Justiça do Trabalho, a gente consegue fazer porque a Justiça do Trabalho, a gente tem que entender que o crédito trabalhista, aí tem a ver até com o abraço que a Kelly me mandou aí, porque eu sou lutador de jiu-jitsu também, sabe? E eu coloco jiu-jitsu em tudo que eu vou fazer. O pessoal fica meio assim, Rodrigo, você fala jiu-jitsu sempre? Eu coloco jiu-jitsu em tudo. O que acontece? O jiu-jitsu, ele ensina pra gente que às vezes a gente pode usar a força do nosso oponente a nosso favor. E o crédito trabalhista, ele é o pior crédito que o empresário pode ter ali na hora, naquele momento. Mas por que ele pode ser? Por que ele é o pior crédito que a empresa pode enfrentar? Por causa da característica alimentar do crédito. Ele vai no patrimônio do sócio muito rápido, ele tem uma celeridade, o processo trabalhista ele tem uma celeridade maior. Então, se tem todas essas forças aí que são contrárias a nós, por que não utilizá-las a nosso favor? E aí, um ensinamento do meu mestre lá de jiu-jitsu, do mestre Hilton Leão, ele fala para a gente sempre, ceder para vencer. Então, às vezes, o seu adversário está te empurrando para lá, deixa ele passar, deixa ele ir.
que aí vai aparecer uma oportunidade para você fazer um ataque. Então, aí o que acontece? A gente, às vezes, nessa força do crédito trabalhista, a gente consegue enxergar oportunidades que o empresário, às vezes, não está enxergando ali naquele momento, porque ele está ali naquela operação, dia a dia, o tempo todo. E, assim, eu consegui, nessa minha caminhada aí, fazer algumas transações que beneficiaram algumas empresas, que, no caso, aí o pessoal fala, mas você está olhando só o lado da empresa? Não, a gente olha o lado do funcionário. Igual, por exemplo, nós estamos enfrentando um tempo de pandemia, que está todo mundo aí precisando de dinheiro mesmo para resolver as coisas. Se a gente faz uma negociação, que ela seja uma negociação séria, uma negociação rápida, que resolva ali em pouco tempo, ela vai ser boa tanto para o empresário, mas vai ser boa para o empregado também, que vai pôr o dinheiro mais rápido no bolso. Às vezes tem processo aí que dura 10, 15 anos. Agora apareceu um caso para mim que tem processo de 2006, processo que está andando de 2006. E eu estou propondo para o meu cliente justamente a gente resolver de uma maneira mais rápida. E aí a gente está fazendo justamente essa proposta para os advogados. E aí entra naquela questão que a gente conversou também da outra vez, a gente não pode enxergar o colega que está do outro lado ali, defendendo o polo ali, como um adversário que está querendo matar a gente. Não, ele é um colega que ele está defendendo os interesses do cliente dele, mas se a gente conseguir abrir um diálogo, conversar, às vezes a gente chega num acordo que as duas partes saem ganhando, entendeu, doutora? É basicamente isso que eu faço. Eu ofereço para as empresas justamente essas possibilidades. Entendi. Vou ter que só interrompê-la um pouquinho. Thales, como que está o nosso tempo para o intervalo? Isabela, podemos inclusive já chamar o bloco comercial, só que antes disso, só interagir com o pessoal aqui no YouTube. A Lúcia Alcântara está desejando boa noite. E a Cristina Machado falou aqui, parabéns, doutora Isabela, falou tudo. Os dois lados deveriam trabalhar juntos, em harmonia, como parceiros, bom para os dois lados, pois um depende do outro. Tá aí o recado aí da Cristina Machado e da Lúcia Alcântara. Muito obrigada. Eu fico até preocupada quando, quer dizer, tá tendo uma repercussão, né? Eu tenho que ficar calada, então, gente. Então vamos já chamar o bloco comercial e daqui a pouco a gente está de volta. E para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, se você quiser enviar a sua mensagem de voz também, você pode mandar através do nosso WhatsApp 994887601. Daqui a pouquinho a gente está de volta para a continuidade desta edição de hoje do programa Direito em Foco. Não saiam daí. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Você está com suspeita de doença respiratória? Está com febre, muita tosse? Sente dificuldade para respirar? Antes de mais nada, evite a automedicação e procure ajuda médica. Tomar remédio sem prescrição médica pode mascarar alguns sintomas e atrasar um diagnóstico correto. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos?
Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Quando o assunto é amamentação, a rede de apoio também é fundamental para a saúde das crianças e das mamães. Se você pode, amamente até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses. Em caso de dúvidas, busque sempre orientação de um profissional de saúde. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Saiba mais em saude.gov.br/amamentação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, voltamos em definitivo para o segundo bloco desta edição de hoje do programa Direito em Foco, em que estamos recebendo via videoconferência o Dr. Rodrigo Fernandes para falar sobre as oportunidades disfarçadas no passivo trabalhista com a doutora Isabela Gonçalves. E para dar continuidade ao segundo bloco, volto a bola então para a doutora Isabela Gonçalves. Doutora? Tá ouvindo? Agora sim. Agora eu não estava escutando, perdão, eu fiquei perdida agora. Agora sim, já estamos de volta aí. E aproveitando a oportunidade para você que está assistindo a gente também, se quiser mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 994-88-7601. Segundo bloco do Direito em Foco. Doutor Rodrigo, só na verdade é uma curiosidade. Essa pandemia aí teve um transtorno, né, assim, na verdade não só no Brasil, mas foi um fenômeno mundial, né, o que gerou uma onda muito grande de desemprego, principalmente daqueles serviços que não são considerados essenciais, certo? Então, na verdade, a gente sempre fala que a gente vai ter que adotar aí alguns princípios, ou então talvez o direito vai ter que criar alguns outros princípios que não existiam em função da própria pandemia, né? Porque o empregador vai ter que abrir mão de algumas coisas e o empregado, o colaborador, da mesma forma, para poder entender o caos, né, que nós estamos vivendo no momento, né? E fazer aí um bom acordo, ao invés de ficar no contencioso por anos e anos, né? Porque nós sabemos que existem vários recursos, né? Não estou aqui dizendo a questão de morosidade judiciária, muito pelo contrário. Nós sabemos que isso não é o foco da questão, né? Então, eu só queria que o senhor explicasse se houve realmente, né, um grande número aí de desemprego, né, decorrente dessa pandemia, e o que tem sido feito, né? Apesar de que o senhor já falou, mas só para reforçar novamente. Assim, esse caso, inclusive, que eu fiz aqui, gerou bastante conversa com a advogada da outra parte, né, do sindicato, e porque foram editadas medidas provisórias durante a pandemia que tinham a ver com aquela questão da antecipação das férias, com a questão da suspensão, com a questão da jornada de trabalho também, foi uma coisa... Redução da jornada, né, de trabalho. Exatamente.
essas são todas inovações que foram trazidas para o direito do trabalho durante a pandemia. Eram coisas que, por exemplo, a gente não havia, não era normal, por exemplo, você antecipar umas férias para um funcionário, uma férias que ele ainda nem teve o período de uso, o período de aquisitivo dele. Ele nem trabalhou e você podia antecipar essas férias. Uhum. E vou só trazer aqui à tona uma das discussões que eu tive com a doutora Anita, que, mais uma vez, parabenizando a doutora Anita, ela, do sindicato, ela fez um excelente trabalho lá, defendendo o lado dela e eu defendendo o meu lado, mas aí no final a gente chegou a um consenso. Por exemplo, essa questão da antecipação das férias, é uma questão objetiva. Vamos colocar, o empregador antecipou as férias e cumpriu o período de estabilidade ali. E depois, eventualmente, fez a demissão. O que acontece? Olha uma discussão que pode gerar um processo que pode ficar muito mais para frente, que é coisa que com certeza a gente vai ver aí mais para frente aí na Justiça do Trabalho. Olhando o prisma de que o risco, que é o que a Justiça do Trabalho prega, o risco do negócio é do empregador, se você antecipar as férias, na verdade, você está jogando o risco da atividade para o empregado, entendeu? Isso é uma visão, que inclusive foi que ela passou para mim. Mas aí foi o meu contra-argumento com ela. Eu falei, mas só que é melhor ele ter antecipação das férias do que ele perder o emprego, não? Exatamente. Só que aí, qual foi a minha argumentação com ela também? Doutora, é o seguinte, nós estamos vivendo um momento sui generis, um momento que nunca havia sido imaginado que a gente poderia ter esse tipo de situação. O ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, não previa esse tipo de situação. Então, quando a gente vai encarar um momento excepcional, a gente tem que dar a excepcionalidade no tratamento também, entendeu? E aí eu informei para ela, falei justamente isso que você está falando também, e só que o que acontece? Isso poderia, você consegue entender que isso poderia gerar uma discussão que viraria recurso até TST para discutir qual que é o risco, o empregado ele tem que suportar esse risco, é uma situação sui generis, na pandemia. Então, para a gente não ficar nesse tipo de discussão, o que a gente fez? Então a gente vai pagar uma porcentagem daquilo que seria direito das férias na hora da demissão, entendeu? Então, assim, foi tudo bem encaminhado justamente para não gerar esse tipo de contencioso que a gente fala, esse tipo de discussão que pode gerar anos, e sendo que, por exemplo, no outro mês o funcionário está precisando do dinheiro para comprar comida mesmo, para pagar as contas que estão chegando, até para ele ter uma projeção do que ele vai fazer na vida dele. Ele vai encerrar aquele contrato de trabalho e aí depois ele vai procurar outro trabalho. Então, assim, são coisas que que eu aprendi nessa negociação também, porque cada negociação que a gente faz, a gente vai aprendendo também, que a gente tem que olhar realmente para os dois lados. E fechar um acordo sempre vai ser a melhor opção. Se você for deixar para um juiz decidir um processo que, na verdade, na conta dele é só mais um, porque o juiz ele lidar lá com 5 mil, 10 mil processos, na verdade, o processo de uma empresa com um funcionário, ele é só mais um ali na conta do juiz ali. Você acha que, se você deixar para o juiz fazer essa análise, é melhor do que fazer um acordo que você vai ter ali a projeção, o que você vai enfrentar ali para frente? Eu acredito que o acordo ele sempre vai ser a melhor opção em todos os... Se existe essa possibilidade de transacionar, né? Acho que foi até uma das inovações trazidas aí pela reforma trabalhista, né? Não posso estar me equivocada porque é na minha área de atuação, tá? Mas se existe essa possibilidade, né, das partes fazerem um acordo, é muito melhor,
se resolva, né, de uma vez por todas. E o judiciário, e os juízes, né, como nós sabemos que existem demandas que são mais complexas, né, aí eles podem, né, se dedicar e focar mais a essas demandas, né. Agora, a questão toda é que, realmente, a pandemia, ela afetou todo mundo, né, tanto os empregadores quanto os colaboradores. Porque tanto um quanto o outro, existem contas que elas vencem todo mês e elas não param de chegar. Eu até brinco que eu falo que o Covid, ele não afetou o boleto. Porque os boletos continuam vencendo, eles continuam chegando e eles são imunes à Covid, né? Exato. Então, logicamente que assim, eu compreendo também, né, a situação do nosso país, que é uma situação que existem pessoas que contam com aquele salário, né, a única fonte de renda que ela tem, né, eu também sou sensível a isso também, por né, assim, por vários fatores, né, que aí não vou entrar nesse mérito, mas nós sabemos que tem outras, né, circunstâncias que levam a isso. É uma situação delicada, né? Então, realmente, a questão é chegar a um denominador comum. Tem um livro, né, que eu tô doida para ler, ainda não li, que fala a comunicação não violenta, né? Eu acho que essa comunicação, ela, nesses momentos, ela deve ser utilizada, né? Para que não haja ali o confronto, né? E para que assim, não seja desgastante, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo desgastante, né? Consome muita energia das duas partes, né? E tentar abrir a mente. Então, um vai ter que ceder de um lado, o outro vai ter que ceder do outro, em função do momento atípico que estamos vivendo, né? E que, lamentavelmente, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Eu espero que isso passe logo, né? Com fé em Deus, que tudo volte ao normal. Mas eu acho que aí acho que o que vai prevalecer mais é a questão de alguns princípios aí, acho que essenciais à humanidade mesmo, talvez princípio da solidariedade, não sei. Você se colocar no lugar do outro, entende? Vai muito além de questões, assim, previstas na própria legislação. Exatamente. Essa é a principal. Não, a doutora está totalmente correta. Eu até faço questão também de exaltar alguns advogados, principalmente que o pessoal tem muito preconceito, às vezes, com advogado de sindicato. Apesar de eu ser advogado do empregador, eu procuro tratar muito com os advogados dos sindicatos, porque eles, além de ter bom conhecimento técnico, tem muito conhecimento técnico, porque estão ali com demanda ali todo dia, ali daquele mesmo segmento, vários deles estão partindo para esse tipo de transação, desse tipo de negociação. Inclusive, eu fiz com uma empresa, olha só, uma empresa que tinha 130 funcionários, e ela encerrou as atividades. E ela ia encerrar as atividades e ia mandou todos os funcionários embora. E eu fui procurar o sindicato. Aí eu cheguei para o sindicato, expliquei a situação, falei, a empresa simplesmente quebrou e a gente vai tentar resolver. A gente não quer deixar de pagar nenhum funcionário. A gente entende, por exemplo, que o trabalho também do sindicato ele tem que ser remunerado, que ali no caso ali os honorários advocatícios do sindicato, que isso é previsto em lei. Então a gente também não vai fugir do pagamento dos honorários do sindicato, mas a gente precisa de parcelar. Porque imagina, uma empresa com 130 funcionários fazer um acerto de todo mundo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí o que a gente fez? Eu fui lá, expliquei para o juiz a situação, eu fui lá, conversei com o juiz, falei, é isso e isso que está acontecendo.
O juiz pegou, entendeu e falou assim, ó, se o sindicato, como representante, e os funcionários aceitarem, eu homologo esse acordo aqui sem problema nenhum. Só que a gente tem que ver aí as condições, tudo certinho. E aí, é lógico, o juiz ele pede uma garantia, porque não é só você também virar e falar, quero parcelar minha dívida. Não, o juiz vai lá e fala, não, então coloca um bem aqui para garantir que... E a gente fez da melhor maneira possível. A gente conseguiu pagar todo mundo. Hoje, por exemplo, o meu cliente, ele fala que tem funcionário até hoje que fala, nossa, a gente achou que a gente ia ficar na mão, porque a gente via a situação da empresa, mas vocês pagaram tudo direitinho, foi muito bom, tal. Então, às vezes é isso que a gente tem que ter esse pouquinho de sensibilidade que você está falando. E às vezes a pandemia ele vai ensinar isso para a gente, sim. Vai ensinar que não compensa a gente ficar brigando com o outro só porque ele está do outro lado ali da demanda ali. E assim, eu sou da opinião que é o seguinte, a última coisa que o empregador quer fazer é demitir um colaborador, entende? Porque, primeiro que o colaborador, como eu tenho uma filosofia que eu se reforço sempre, ele faz parte da equipe. Eu não consigo trabalhar sem o meu colaborador, né? Então, assim, a gente faz de tudo e se esforça para mantê-los em nossa equipe, né? Porque nós sabemos que eles nos ajudam e vice-versa, né? É um time. Eu não funciono sozinha, eu não caminho sozinha, né? Então, eu sempre falo, associo a um time de futebol. Você não consegue ver aí uma partida de futebol com um jogador jogando sozinho. Exatamente. Né? Então, todos, é uma equipe, é uma união, um ajuda o outro. E para o empregador, é muito ruim você ter que chegar ao processo de demissão, sabe? Porque é uma família que está ali envolvida, sabe? Tem crianças. Então, nós sabemos que o papel do empregador, ele é crucial para a sociedade também, e para essa família que depende daquele emprego, da fonte de sustento dela. Né? Então, eu acho que, obviamente que, eu falo da minha opinião, né? Eu tenho essa sensibilidade, no sentido de que eles precisam, assim como eles precisam, nós também precisamos, né? Então, nós estamos vivendo um momento que, assim, é se colocar no lugar do outro e pensar em estratégias para resolver a solução da melhor forma possível. Né? Porque a gente, igual eu sempre reforço, a gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe o que vem amanhã. Então a gente vê aí, né? Eu acho que parece que os bares, restaurantes ficaram fechados por 5 meses, né? As empresas de eventos nem podem ser, elas nem estão autorizadas mais. Esse acordo que eu fiz com a empresa de evento. Ela não está faturando, entendeu? Imagina, a empresa não está faturando. Ela segurou até onde que ela pôde, entendeu? Ela usou todos os métodos. Aí, como não teve jeito mais, olha só, nós estamos em novembro, parou em março. A empresa está sem faturar desde março. Então, como que alguém sobrevive esse tempo todo? É muito triste para o empregador também, né? Nossa, imagina. Exatamente. Como é que se esse empregador não tiver reserva, como que ele faz? Não, e a empresa, ela fez porque ainda existe a questão de empresa de evento, que no mercado, o que acontece? Quando fala que uma empresa de evento está demitindo, o pessoal acha que a empresa está quebrando e que vai sumir com o dia da festa de todo mundo. Tem isso mesmo. E essa empresa, ela teve o cuidado de quê? De fazer a demissão para não comprometer as festas que ainda estão para ser executadas, entendeu? Porque se ela continuasse com os funcionários, ela poderia comprometer as festas que já estão com o contrato fechado. E ela precisa de executar essas festas ainda em algum momento, entendeu? A gente não tem ainda agenda aberta, o pessoal não tem agenda aberta, mas ela ainda tem como executar. E foi por isso, inclusive, que o juiz homologou, o juiz entendeu a situação. Entendi. O juiz falou, gente, não tem como a empresa funcionar sem faturar, entendeu? Isso aconteceu, né? Tanto com a questão aí das empresas de eventos, quanto a parte aí, as academias que ficaram fechadas, né? Aquelas quadras que forneciam, né? Que eram direcionadas para jogos, né?
As escolas, muitas escolas foram afetadas também, porque se os pais perderam os empregos, eles não conseguiam manter os filhos nas escolas. Então, assim, afetou vários ramos, né? Vários ramos da atividade aí. Né? Então, mas eu acho que... aí entra a questão que eu te falei do livro que eu li. Esse livro aqui, que foi o título que me inspirou aí dessa apresentação. Apesar de tudo, existem oportunidades aí que estão disfarçadas aí. Nessa demissão, por exemplo, a gente conseguiu fazer boas negociações de interesse da empresa. E existem empresas aí que a gente pode fazer outras negociações, igual eu informei para você, dos benefícios. Primeiro, que eu acho, é celeridade. Você vai resolver um problema que poderia perdurar aí por 2 anos, você resolve em 1, 2 meses no máximo. Você tem a questão da economia, que às vezes, igual eu te falei, se você vai ficar pagando um advogado para ficar ali administrando o processo por 2 anos, se você resolver em 1, 2 meses, já resolveu, porque eu cobro também, na hora que eu vou cobrar, eu cobro pelo serviço. Então, eu faço um valor pelo serviço, eu não cobro honorários mensal, eu cobro pelo serviço. E também tem a questão quando você faz essa negociação coletiva, ela propicia você a equacionar a dívida, aí você vai saber quanto que você vai pagar por mês ali, você pode fazer um acordo, dividir de 10 vezes, falar, eu vou pagar, por exemplo, naquele caso que eu te falei do 1 milhão, vou dividir de 20 vezes, pagando 50 mil, que é o valor que eu consigo pagar por mês. Então, sua dívida trabalhista está equacionada, quando você for fazer lá seu planejamento financeiro, lá você vai colocar lá, todo mês eu estou pagando 50 mil ali, certinho ali, de passivo trabalhista. Então, assim, são várias oportunidades, entendeu? E a pandemia, ela veio para mostrar que, para a gente em geral, que a gente tem que melhorar como pessoa. Quem não entendeu essa mensagem aí... o problema, eu vou ser muito sincera, eu acho que teve gente que não entendeu ainda não, muito pelo contrário. Eu tenho certeza, mas muita gente entendeu. Porque a gente estava algumas pessoas entenderam, outras ainda precisam de passar por algo melhor, sei lá, pior, não sei, para elevar. Mas eu gosto de olhar, de um tempo para cá eu comecei a olhar sempre tudo pelo lado positivo. Eu era muito pessimista, depois eu virei muito otimista. E nessa questão do otimismo... mas eu tô falando no sentido, assim, das reações das pessoas, entende? Sim, mas eu ia chegar nesse período aí. Eu não sei se o confinamento gerou uma certa impaciência no ser humano, que eu tô querendo dizer, entende? Eu não sei se... Vamos olhar o copo meio cheio. Antes do confinamento, a gente estava vivendo um momento de divisão, assim, extrema, que ou era lado A ou lado B. A gente ainda vive isso hoje. Mas o que acontece? Eu acho que isso diminuiu. Eu acho que as pessoas começaram a conversar mais, você começou a perceber a pessoa do lado um pouco mais, entendeu? Antigamente, por exemplo, tem gente que, por exemplo, brigou com o irmão, brigou com o pai, brigou com tia, mas agora tá doido para dar um abraço porque tem muito tempo que não vê. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Entendi. Então, assim... olhando por esse lado, olhando por esse lado, sim. Eu acho, assim, que a gente melhorou bastante. Eu acho que isso tudo depende da área de atuação, né? Então... Quem mexe com direito de família deve ter... Depende muito da área da atuação. Mas, enfim. Doutor Rodrigo, o senhor quer deixar o seu contato aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas? Sim, eu tenho... posso deixar meu telefone ou alguma coisa assim? Pode deixar. Pode deixar. Quem quiser entrar em contato comigo é rodrigofernandes.s@gmail.com e meu telefone é 31 98311 4142. WhatsApp também. E aí a gente pode bater um papo, conversar a respeito da situação da empresa e aí a gente está
disposto a analisar e ver uma oportunidade disfarçada aí no passivo trabalhista das empresas. Só falar para os nossos ouvintes, pessoal, que nós também temos aí o Direito em Foco, nós estamos presentes no Facebook e também no Instagram. Se vocês quiserem acompanhar aí as nossas matérias, né? Só nos seguir, além de seguir a Rádio 3VL. Agora eu passo a palavra para o Thales. É isso aí, doutora Isabela Gonçalves, doutor Rodrigo Fernandes. Tivemos aí há alguns instantes um breve problema quanto ao repasse de imagens, agora está tudo normalizado. Somente a minha câmera que não voltou, então agora está aparecendo o programa do Ratinho, né? O pessoal só está ouvindo a minha voz, mas vendo vocês aí. No mais, agradecer a audiência aqui. A Maria Emília está falando parabéns da tia Miloca, mandando mensagem no YouTube. A Lúcia Alcântara, sempre bom acrescentar informações. Também a Cristina Machado, que complementou falando que é da área de eventos e que realmente não está autorizada ainda a trabalhar em Belo Horizonte. Ela mesma complementou, falando obrigada, doutor Rodrigo e doutora Isabela, adorei. Tá aí o recado da Cristina Machado. Muito obrigada pela participação de todos os nossos ouvintes e nossos internautas. E quero agradecer a participação do doutor Rodrigo Fernandes novamente conosco. Seja sempre bem-vindo, volte sempre e é um prazer tê-lo aqui conosco. Desejo uma boa noite a todos vocês. Obrigado, boa noite. E eu ainda vou no presencial ainda tomar um café com vocês ainda. Com certeza. É o Com melhor. certeza. Um abraço a todos, ótimo descanso e na próxima terça-feira temos mais uma edição do programa Direito em Foco. Rádio 3VL você, na mesma sintonia.